8h10, estamos de volta no nosso Bom Dia Comunidade. Você está acompanhando o programa aqui na Rádio Comunitária. Hoje, sexta-feira, dia 16 de julho de 2021. Em Santa Helena, 14 graus nesse momento. Momento de informação começando agora com o oferecimento de escritório Dimensão, a sua assessoria contábil em Santa Helena. Rua J.M. Madaloso, 580, segundo piso. Telefone 3268-1390. A gente começa com a previsão do tempo. Nesta sexta-feira, a frente fria avança lentamente sobre o estado do Paraná, mantendo o tempo instável, com chuvas fracas a moderadas, principalmente do centro para o norte e leste do estado. Na região norte, divisa com o estado de São Paulo, no período da tarde, o tempo ainda fica abafado, enquanto que nas demais regiões paranaenses, as temperaturas não apresentam grandes elevações. Em Santa Helena, o dia iniciou com 11 graus e tem previsão de máxima de 20. Não há previsão de chuva. Para amanhã, as mínimas marcam 8 graus e a máxima é 22. No domingo, 3 graus a mínima e 16 apenas a máxima. Mesma situação de segunda-feira. Até a próxima segunda, não deve voltar a chover. Vamos trazer agora mais destaques no nosso Jornal da Comunitária com o repórter Gustavo Vaz. Bom dia, João. Bom dia a você que sintoniza a Liberdade FM nesta manhã de sexta-feira. Curitiba, ao contrário de toda essa semana, deve ter uma sexta-feira chuvosa, com temperaturas amenas. Depois de uma semana em que as temperaturas ficaram agradáveis durante a tarde, com tempo seco e ensolarado, hoje a máxima não passa de 17 graus e a previsão é de chuva persistente durante o dia. Um homem foi condenado a 39 anos de prisão pelas mortes da companheira e da filha dela em Cascavel. O júri popular foi ontem. Silvia França tinha 25 anos quando foi morta com a filha, um bebê de 9 meses. O crime ocorreu em setembro de 2019, quando o condenado também tinha 25 anos. À época, os corpos foram encontrados na kitnet onde moravam nos fundos de um restaurante. Ralife Ferreira de Lima confessou que jogou um vaso sanitário na cabeça da vítima durante uma discussão. O réu foi condenado pelo homicídio com 4 qualificadoras e pelo abandono de incapaz, que foi qualificado pelo resultado da morte da criança. Também como destaque, um médico de Ubiratã está sendo investigado pelo Ministério Público por ter se vacinado contra a Covid-19 por 3 vezes. De acordo com o MP, o médico pediatra Marcos Roberto Basoli Sader foi vacinado em março. Após a aplicação da primeira dose, ele esperou cerca de 20 dias e tomou a segunda, conforme a recomendação. Porém, em maio, o médico fez um exame de pesquisa de anticorpos neutralizantes para a Covid-19, que deu negativo, segundo a investigação. De acordo com o Ministério Público, com esse resultado em mãos e exames de saúde que apontam que ele tem comorbidade, o médico foi em busca de uma nova dose, se vacinando novamente em 26 de maio. Repórter Gustavo Vaz, de Curitiba, para o Bom Dia Comunidade. A você que nos acompanha, um grande abraço e um ótimo final de semana. 8h14, seguindo com a informação aqui no nosso Bom Dia Comunidade. Nesse momento já estamos na linha com o assessor de imprensa aqui de Santa Helena, o Francis Schley, que vai trazer alguns destaques desta semana no âmbito municipal. Francis, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, João, bom dia aos ouvintes da Liberdade FM, mais uma vez uma satisfação participar do teu programa. Prazer é nosso te receber aqui nessa edição. Francis, hoje sexta-feira, 16 de julho, semana que marca praticamente a metade do mês. E como é que foi essa semana aí na movimentação da Prefeitura? Perfeito, João. Falando em vacinação, né, segue em ritmo acelerado a vacinação contra a Covid-19. Ontem, dia 15, teve aí mais uma oportunidade para os caminhoneiros, né, que não haviam se vacinado. E também começou aí a vacinação de segunda dose, né? O pessoal que recebeu a primeira dose lá no mês de abril, né? 90 dias depois, já o pessoal sendo imunizado com o reforço que é chamado, né? E acreditamos que na próxima semana iremos evoluir aí para a população de 30 anos ou mais. Não temos ainda essa confirmação, mas assim que a gente tiver aí os novos lotes já em Santa Helena, já de posse da epidemiologia, divulgaremos aí a nova classe a ser vacinada, todos ansiosos, né, para que 100% da população seja imunizada o quanto antes.
Falando de esporte, João, que campanha que fez o Santa Helena Futsal aí na primeira fase da Taça Bronze. O time de Santa Helena, então, venceu no último sábado, né, por 3-0 a equipe Embala Mais de Toledo. E a seleção santelenense concluiu a primeira fase em primeiro lugar da chave, com a melhor campanha entre as demais equipes. E agora, né, daqui para frente o bicho pega. Tem aí a próxima fase, com equipes já fora da região oeste, né, Santa Helena tendo que se deslocar. São mais 8 jogos, né, 4 equipes na próxima fase, todos jogam em casa e fora de casa, e a gente está aí na torcida para que Santa Helena avance, que consiga ficar entre os 4 primeiros da Taça Bronze, para aí ascender aí a Taça Prata, né, o nosso futsal, os nossos meninos fazendo bonito dentro de quadra e representando o nosso município no esporte paranaense. O município de Santa Helena lançou nesta semana novas oportunidades de capacitação. Vou falar agora do Qualifica Santa Helena, que é um programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que prevê a capacitação da população com vistas ao ingresso no mercado de trabalho. Recentemente foi concluído o curso de preparação de tortas e bolos. Iniciou nesta semana o curso de preparação de salgados. Você pode ver que tem uma carreta do Senac estacionada na frente da prefeitura, lá que são ofertados os cursos. E também foram abertas ontem as inscrições para o curso de assistente administrativo. Então você que está procurando aí uma nova atividade, uma nova fonte de renda, ou mesmo busca mais conhecimento, é tudo de graça, é gratuito, custeado pela prefeitura, e as inscrições são feitas lá na Agência do Trabalhador. Também tem um telefone para maiores informações, que é o 3268-2065. O Departamento de Cultura, João, promoveu uma capacitação sobre mídias sociais. Você que é do ramo, você é músico também, né, João? Ah, sim, também. A gente, nas horas vagas, faz uma música, viu, Francis? Arrisca um violão? Vai, um violãozinho, uma voz, a gente se arrisca. Que maravilha. Olha só, então esse pessoal agora, assim como você, João, né, os cantores, os artistas, o pessoal que faz teatro, dança, eles estão aprendendo como expor o seu trabalho nas mídias sociais. Isso tem sido extremamente necessário com vistas à chegada da pandemia, né? Não tem mais shows, não tem mais espetáculo, e a internet tem sido uma alternativa rentável, né, e viável para quem atua aí na parte cultural. Então participaram dessa capacitação os professores e o pessoal que fez aquele cadastro do artista, que foi feito aqui em Santa Helena, né, foi convidar. A palestra foi com a musicista iguaçuense e estudante de artes visuais, Manu Cândido, sobre a importância das redes sociais para o artista. Foi bem bacana. Foi lá no auditório da Inês Musselin, e aí a Manu Cândido, né, profissional da área, explicando como que faz para postar os vídeos, para postar aí o material produzido pelos artistas na internet e, acima de tudo, né, obter visualizações e automaticamente obter uma renda aí em cima desse trabalho. Ontem também, o pessoal lá do setor de identificação, que faz o RG, né, emitiu um comunicado aí dizendo que a emissão do RG ela está sendo autorizada somente em motivos de urgência e emergência. Ou seja, se a pessoa precisa retirar medicamentos, internamento hospitalar, contrato de trabalho, concurso público, viagem a trabalho ou tratamento de saúde, compra e venda de imóveis ou alteração de nome próprio. Fora esses motivos, é necessário aguardar aí o estabelecimento normal do serviço, né, para fazer o RG, tirar a segunda via, trocar a foto. Então, as informações sobre a emissão de RG pelo 3268-8374. Essas são as principais notícias, os principais destaques da semana, né, João? Lembrando ainda também que teve em Santa Helena, na segunda-feira, o deputado Ademir Bier. O Ademir Bier trouxe R$400 mil para Santa Helena para a compra de equipamentos agrícolas para silagem, né? Uma carreta basculante, uma colhedora de forragem e um trator de pneus traçado. Então o Ademir Bier, que é deputado pelo PSD, ele trouxe esses recursos para Santa Helena através de uma intermediação dos vereadores do MDB. Então o prefeito Zado recebeu ele no gabinete, os vereadores também registraram esse momento importante aí, recursos estaduais vindo para Santa Helena aí para destinação para a Secretaria de Agricultura. Ok, João?
Certo, Francis, obrigado mais uma vez pela tua participação, sempre muito precisa e importante pra gente aí, por atualizar as informações principais. Um ótimo final de semana e vamos Santa Helena agora acompanhando a próxima fase da Série Bronze aí, tenho certeza que tu vai estar por lá também, né? Opa, com certeza, a gente tá ligado nisso aí, né? Não só pra questão do trabalho, mas a gente já virou torcedor de carteirinha aí, né? Com certeza. Valeu, Beleza, Francis, João? tudo de bom, obrigadão, até a próxima semana. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, desejo uma ótima sexta-feira, um fim de semana friozinho aí, né? Pra todos aí da rádio, os teus ouvintes. Valeu, um abraço, até mais. 8h20, a gente segue com a programação, trazendo mais informação. Na tarde desta quinta-feira, um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da Avenida Paraná e Avenida Curitiba, em Santa Helena. De acordo com informações, a condutora do veículo Toyota Corolla seguia pela Avenida Curitiba com sentido ao centro e o veículo Nissan pela Avenida Paraná quando a colisão ocorreu. Os condutores não se feriram, ficando registrado apenas danos materiais. O acidente aconteceu próximo à Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade. Na manhã de ontem, o Corpo de Bombeiros de Santa Helena foi acionado para conter um incêndio em uma fábrica de melado em São Miguelzinho, interior do município. Segundo informações de familiares, além do Corpo de Bombeiros, vizinhos ajudaram a conter as chamas e ninguém se feriu. Não se sabe a origem delas. A fábrica era uma das fontes de renda da família. Cibele Cristina de Souza Américo, que mora em Criciúma, Santa Catarina, busca pela mãe biológica, que pode estar morando em Santa Helena. Adotada por outra família quando era uma bebê, atualmente com 47 anos, Cibele nunca conheceu sua progenitora. Ela foi registrada em Medianeira como nascida em 15 de maio de 74 e na época o pai adotivo realizava trabalhos de terraplanagem naquela cidade. A mãe adotiva, que tinha mais detalhes, infelizmente já faleceu. Na época, a mãe biológica possuía entre 17 e 18 anos de idade e resolveu doar a criança, pois não tinha condições de criar. E o pai era soldado do exército. Segundo o pai adotivo, a mãe biológica residia em Santa Helena, mas o parto foi feito em Medianeira. Se alguém souber de alguma informação sobre o caso, pode informar o site e o portal da cidade pelo fone WhatsApp 999350208. O assunto agora é Covid. Segundo o boletim divulgado ontem pela Secretaria de Saúde de Santa Helena, chegamos a 3.626 casos já confirmados. 3.523 se recuperaram, 78 foram a óbito. Além disso, temos 3.599 casos descartados, ativos 25 e suspeitos 62. O município também conta com um óbito suspeito e 11 pessoas internadas, 9 em enfermarias e 2 em UTI. No boletim divulgado ontem pelo município de Marechal Rondon, mais uma vítima fatal foi registrada, um homem de 33 anos sem nenhuma comorbidade. Esse é o óbito de número 118. Boletim divulgado pelo Paraná registrou 3.615 casos confirmados e 176 novas mortes por Covid, números referentes a meses ou semanas anteriores e não representando a notificação das últimas 24 horas. Das novas mortes, tivemos 72 mulheres e 104 homens, idades que variam de 21 a 100 anos. Dados acumulados confirmados já são 1.330.867 desde o início da pandemia no Paraná e 33.151 óbitos. Nesta sexta, os municípios do Paraná começam a receber mais vacinas contra a Covid. As doses chegaram no Centro de Medicamentos do Paraná às 9 horas da noite de ontem. Os imunizantes produzidos pela Fiocruz AstraZeneca Oxford são voltados para dois públicos: 166.951 doses para o avanço na vacinação da população em geral e 45.000 doses exclusivas para moradores das cidades de Foz do Iguaçu, Guaíra, Santo Antônio do Sudoeste e Barracão, região de fronteira, para controlar o avanço da variante Delta. Desta maneira, o estado dá sequência à vacinação por faixa etária, que está na maioria dos municípios, na casa de 30 ou 40 anos. O Paraná, que alcançou a marca de 20% da população com o ciclo completo de imunização contra o coronavírus. 1 em cada 5 paranaenses está imunizado contra a Covid-19. Essa população, essa marca, é formada por pessoas com 18 anos ou mais que receberam a dose única ou as 2 doses do medicamento. A marca foi alcançada nesta quinta-feira.
De acordo com o vacinômetro do SUS, 1.746.297 de um total de 8.720.953 pessoas já completaram o ciclo vacinal no Paraná. Agora são 8h25. Tabela de frete para caminhoneiros sobe 4,6%. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, publicou nova tabela com os preços mínimos para o frete de transporte rodoviário no país. Segundo a agência, os novos valores foram reajustados de acordo com a variação do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, de dezembro de 2020 a maio de 2021, que foi de 4,6%. Agora, o frete também leva em conta o valor do óleo diesel S10 em R$ 4,56 por litro, que é o valor apurado pela Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural, ANP, no período de 13 a 18 de junho. O valor do reajuste varia muito, conforme o tipo de carga, o número de eixos do caminhão e a distância do deslocamento, entre outros fatores. Os novos valores entram em vigor a partir da próxima terça-feira, dia 20. O secretário executivo da CNTA, a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, Marlon Maues, orientou a categoria a cobrar o valor do frete mínimo. Cabe a cada profissional exercer o direito de cobrar o valor adequado pelo seu serviço. Que, primeiro, ele conheça os seus custos e, segundo, que ele consiga ter uma negociação digna e adequada pelo serviço que ele presta. Pela legislação, a ANTT tem que reajustar os valores do frete a cada 6 meses, em janeiro e julho de cada ano, ou sempre que o preço do diesel oscilar no mercado nacional em 10%, tanto para mais quanto para menos. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leon. O INEP recebeu inscrições de 4.004.764 pessoas para a edição 2021 do Enem. O número de inscritos corresponde às 2 versões do exame, impressa e digital. As inscrições foram abertas no dia 30 de junho e encerradas nesta quarta-feira, dia 14. De acordo com o INEP, o número total de inscritos no exame, no entretanto, só será confirmado após o pagamento das inscrições. A guia de recolhimento da União, GRU Cobrança, no valor de R$ 85,00, poderá ser paga pelos não isentos até a próxima segunda, dia 19. Trabalhadores informais inscritos no CAD Único, nascidos em novembro, podem sacar a partir desta sexta a terceira parcela do auxílio emergencial. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente sem custos para o usuário. O dinheiro havia sido depositado nas contas poupança da Caixa Econômica Federal no dia 30 de junho, de forma digital. A Caixa que vai antecipar em até 3 semanas o pagamento da 4ª parcela do auxílio emergencial. Quem se cadastrou por meio do aplicativo, internet ou do Bolsa Família vai receber até o final desse mês por meio da poupança digital no aplicativo Caixa Tem. Os saques em dinheiro também foram antecipados e poderão ser feitos a partir do dia 2 de agosto. Em 2020, quase 70 milhões de pessoas receberam auxílio emergencial. Esse ano, 39,2 milhões estão autorizadas a receber o benefício, que vai ser pago em 7 parcelas. A prova objetiva do concurso para a contratação de 30 médicos veterinários e 50 técnicos agropecuários para atuar na ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, vai ser realizada dia 12 de setembro deste ano. A data inicial era 10 de maio de 2020, mas foi adiada em razão da pandemia. A contratação dos novos profissionais vem ao encontro da necessidade de o Estado garantir a vigilância permanente em relação à saúde animal e à sanidade vegetal. Estão inscritos para o concurso 6.164 candidatos. Destes, 3.850 concorrem às vagas de médicos veterinários, enquanto 2.314 para o nível médio de técnico agropecuário. A prova vai ser aplicada de forma objetiva em 3 municípios: Curitiba, Londrina e Cascavel. O edital com os locais será publicado no dia 2 de setembro. Oito horas e 30 minutos, CPI. Representante da Davat admite que sabia sobre suposta propina.
O representante da Davat Medical Supply no Brasil, Cristiano Carvalho, disse que é apenas um vendedor da empresa norte-americana, sem maiores vínculos. Chamado para depor na CPI da pandemia nesta quinta-feira, para falar sobre suspeitas de propina na compra de vacinas AstraZeneca, Carvalho contou que tem experiência de 25 anos nessa área e que atua como intermediário entre a Davat e governos municipais, estaduais e federal. Atuei somente como um vendedor aqui no Brasil, não tive nenhum cargo remunerado ou qualquer outra coisa parecida. Eu não tenho vínculo empregatício, senador, não tenho contrato, nunca fui remunerado para fazer essa aproximação entre a Davat nos Estados Unidos pelo Sr. Herman Cárdenas e aqui o governo federal brasileiro. Mas Cristiano Carvalho apresentou uma carta de representação da Davat em inglês. O senador do Amazonas, Eduardo Braga, contestou e disse que o depoente seria, sim, um representante oficial e não apenas um simples vendedor da empresa. Perguntado sobre sua relação com o Ministério da Saúde, Cristiano Carvalho respondeu que no dia 3 de fevereiro deste ano, o ex-diretor de logística da pasta, Roberto Dias, começou a contatá-lo a partir de mensagens dizendo que o governo estava em busca de vacinas. E que esteve lá somente uma vez, em 12 de março, levado pelo policial militar Luiz Paulo Dominguete Pereira, que já depôs na comissão. Quando foi ao Ministério da Saúde, o depoente informou que o então secretário executivo Elcio Franco disse a ele desconhecer que as vacinas já vinham sendo negociadas com Roberto Dias. No dia 12 de março, quando eu tive com o coronel Elcio Franco, eu ainda mencionei que nós estávamos em tratativas com o Roberto Dias, e ele desconhecia. Cristiano Carvalho leu uma carta enviada pelo presidente da Davat nos Estados Unidos, Herman Cárdenas, para o então secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, dizendo que precisava de uma carta de intenção de compra do governo para garantir 96 milhões de vacinas para o Brasil. Para chegar ao alto escalão do Ministério da Saúde, Carvalho explicou que houve influência do reverendo Hamilton Gomes, presidente da ONG Sená, Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, através do coronel Elcio Bruno, do Instituto Força Brasil. O representante da Davat contou ainda que, junto com Dominguete, participou de uma reunião com os dois e que, após o encontro, o PM usou o termo comissionamento para falar sobre o suposto pedido de propina. Durante o depoimento, senadores da base governista ressaltaram que a compra de vacinas através da empresa norte-americana não aconteceu, mas os outros parlamentares apontaram que os relatos do depoente indicam necessidade de investigação. Antes de Cristiano Carvalho começar a depor na comissão, os senadores decidiram sobre requerimentos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, será chamado de volta à CPI para prestar esclarecimentos sobre o processo de compra da vacina indiana Covaxin. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. 8h33 em Santa Helena, 15 graus. O presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou uma evolução clínica satisfatória nesta quinta-feira, segundo o boletim médico divulgado no início da noite pelo Hospital Vila Nova Star, onde está internado na capital paulista desde a quarta-feira. Não há, no entanto, previsão de alta. No final da tarde, o presidente usou as redes sociais para informar que não poderia realizar a live que faz todas as quintas-feiras. Ele também disse que não tinha condições de viajar a Manaus em razão da sua hospitalização. A primeira-dama Michele Bolsonaro está no hospital acompanhando o presidente. Bolsonaro também recebeu a visita do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. O governador de São Paulo, João Dória, confirmou nesta quinta em suas redes sociais que está com Covid-19. Essa é a segunda vez que Dória testa positivo para a doença. Ele já havia recebido o diagnóstico positivo em agosto do ano passado. Naquela ocasião, não apresentou sintomas da doença. Dória disse estar se sentindo muito bem e disposto e que, por orientação médica, cancelou toda a sua agenda. Dória já tomou as 2 doses da vacina Coronavac, produzida pela Sinovac e Instituto Butantan. As vacinas que estão sendo aplicadas atualmente no Brasil e no mundo não impedem que uma pessoa se infecte com o novo coronavírus, mas protegem contra formas graves da doença.
Secretários de Fazenda estaduais pediram a rejeição integral das alterações na tributação do imposto de renda de autoria do deputado federal Celso Sabino do PSD do Pará na Câmara, PSDB do Pará. O Tucano apresentou uma proposta no lugar de projeto de lei da reforma do imposto de renda, originalmente redigida pelo governo do presidente Bolsonaro na onda da tramitação da reforma tributária. Sabino é relator do projeto do governo federal e, portanto, tem o poder de sugerir alterações. As possíveis mudanças, que levam o nome de substitutivo, foram mostradas na quarta-feira ao presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e também a líderes partidários. Em nota, nesta quinta-feira, dia 15, o Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal afirmou que o texto de Sabino reduziu drasticamente o imposto de renda para pessoas jurídicas, de 25% para 12,5%, o que impõe perdas de receitas aos estados e municípios, favorece os mais ricos em detrimento dos mais pobres e é um atentado ao Pacto Federativo. Os secretários criticam ainda a retirada da previsão de taxação das transferências de dividendos entre empresas de um mesmo grupo. Na prática, estarão fora da obrigatoriedade de pagar impostos aqueles grupos privilegiados que transferem altos lucros entre empresas controladas pela mesma holding, muitas vezes familiar. Dessa forma, os lucros acumulados pelas famílias mais ricas, diz o texto, só serão tributados quando foram efetivamente distribuídos para as pessoas físicas. Além disso, o valor do imposto pode ser reduzido porque será cobrado em um futuro longínquo. O nosso momento de informação segue no oferecimento sempre de Escritório Dimensão, a sua assessoria contábil em Santa Helena, Rua JM Madaloso, 580, segundo piso, telefone 3268-1390. Chegando os destaques policiais para esta sexta-feira, a Polícia Civil divulgou vídeos de câmeras de monitoramento que auxiliaram a elucidar um crime de homicídio, o qual ocorreu dia 1º deste mês em Marechal Cândido Rondon. No dia dos fatos, a vítima de 37 anos foi alvo de disparos de arma de fogo, sendo que morreu logo na sequência de ser ferido. O autor dos disparos, o empresário, acabou se entregando alegando que havia agido em legítima defesa. Como não havia provas do contrário, foram impostas medidas cautelares e restrições tendo seguimento às investigações. O caso teve uma reviravolta após os investigadores ouvirem testemunhas e também chegarem até as câmeras de monitoramento do imóvel, as quais mostram como todo o crime ocorreu. Conforme os levantamentos, o autor do homicídio também teria relatado que sofreu agressões, as quais expõe durante a prisão, fato que está gerando outra acusação, esta de fraude processual. Nas imagens é possível notar que não ocorreu luta corporal. Agora o empresário foi preso pelos investigadores, sendo que fica à disposição da justiça para o andamento do inquérito policial. Os policiais seguem com as diligências para a conclusão do procedimento e encaminhamento da denúncia ao Ministério Público. Uma mulher foi encontrada com várias marcas de agressão pelo corpo dentro de um buraco com cerca de 3 metros de profundidade em Londrina, norte do estado, na tarde de ontem. Os bombeiros retiraram a mulher, que tem 32 anos, do local. Segundo a Guarda Municipal, ela estava com ferimentos na cabeça, rosto, barriga, pernas e com as 2 mãos quebradas. Uma denúncia anônima feita na sede operacional da Guarda Municipal levou os agentes até uma construção abandonada que fica na Rua Chile. O guarda municipal, Guineco, contou que o denunciante disse que a mulher foi agredida a noite inteira e abandonada no buraco. Os agressores voltariam na noite de ontem para matá-la, ainda conforme relatou o denunciante para a guarda municipal. Aos guardas, a vítima contou que estava passando pela região e sentiu uma pancada forte na cabeça. Quando retomou os sentidos, estava sendo agredida com tijoladas e pauladas. Após ser socorrida, ela foi levada ao Hospital Santa Casa de Londrina. A instituição informou que a vítima sofreu politraumatismo e está consciente. O estado de saúde é considerado regular. Um acidente de trânsito foi registrado na tarde de ontem por volta das 1h20 em Marechal Rondon. A colisão que ocorreu no cruzamento da Rua Florianópolis com a Avenida Maripá envolveu um veículo Voyage com placa Mercosul que atravessava a avenida e uma moto com placa de Mercedes que seguia sentido Copagril Centro. Os veículos resultaram com danos de pequena monta. O motociclista teve ferimentos leves e foi atendido no local pela equipe do Corpo de Bombeiros sem necessidade de atendimento médico. Uma equipe da PM esteve no local para registrar a ocorrência.
Na manhã de ontem, policiais militares realizavam um patrulhamento pela PR-317 quando visualizaram um GM Astra em situação suspeita, sendo tentada uma abordagem, mas o condutor acelerou o veículo empreendendo fuga. Foi iniciado o acompanhamento tático pelos policiais militares e após alguns quilômetros foi realizada a abordagem. Foi constatado que o motorista se tratava de um adolescente. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, em busca veicular, foram localizados tabletes de maconha pesando 54,4 quilos e 10 quilos de morruga, um derivado da maconha, dividido em pacotes. Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado com os ilícitos apreendidos para adoção das medidas legais. A equipe do Corpo de Bombeiros de Marechal Rondon foi acionada por volta das 7h10 da manhã desta quinta-feira para registrar um acidente do tipo atropelamento ocorrido na BR-163 em Quatro Pontes. O acidente aconteceu cerca de 1 quilômetro da Embutidos Samolé. O acidente envolveu 2 veículos, sendo um automóvel com placa de Campina da Lagoa que apresentou um pane em um caminhão. O condutor do carro de passeio de 38 anos, ao abrir a porta e descer do veículo, por conta da pane, acabou sendo prensado por uma carreta que trafegava no mesmo sentido. O motorista do carro sofreu ferimentos generalizados, incluindo fratura de perna. Ele foi atendido no local do acidente pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à UPA Marechal. Uma equipe da PRF esteve no local do acidente. Polícia Militar apreende 425 quilos de crack em Maria Helena, no Noroeste. Policiais militares do 25º Batalhão apreenderam nesta quarta-feira cerca de 425 quilos de crack escondidos em uma propriedade rural na cidade de Maria Helena, no noroeste do estado. 2 homens foram presos na ocorrência. Segundo a PM, a apreensão causou um prejuízo de cerca de 13 milhões de reais ao crime organizado e é considerada uma das maiores apreensões da Corporação do Paraná em todos os tempos. O porta-voz da unidade, Tenente Hélio Martins de Carvalho, contou que os policiais militares obtiveram informações de que haveria uma grande quantidade de droga escondida em uma propriedade rural. A princípio, a maior apreensão de crack da história do Brasil, realizada por policiais aqui do 25º Batalhão, com sede em Umuarama. Foi recebida uma denúncia anônima, dando conta aí do entorpecente na cidade de Maria Helena, e após diversas diligências das nossas equipes, foi realizada a aproximação lá no local, uma área rural. Houve correria por parte de 2 indivíduos, houve também perseguição a pé, onde eles foram alcançados ali no meio do mato e devidamente presos. Os 2 detidos de 25 e 37 anos foram presos e encaminhados juntamente com a droga para a Delegacia de Polícia Civil de Umuarama. Repórter Gustavo Vaz. Durante patrulhamento, uma equipe policial do BPFROM, Batalhão de Polícia de Fronteira, abordou um veículo GM Corsa Classic conduzido por um homem e após uma revista foi constatado que o veículo estava carregado com aproximadamente 10 caixas de cigarros e 2,4 quilos de maconha. O condutor, juntamente com o veículo e os ilícitos, foram encaminhados para as demais providências. O ocorrido foi em Marechal Cândido Rondon. Nessa quarta-feira, dia 14, por volta das 4 horas da tarde, uma equipe da PM de Assis Chateaubriand foi acionada por uma enfermeira do Hospital Beneficente Moacir Miqueleto, pois um homem havia entrado com ferimento provocado por arma branca. Em conversa com o ferido, o homem informou que mora no Jardim Araçá, Rua Lins Vieira, e que estava dentro da residência quando sentiu que sua namorada deu uma facada em sua cintura. A vítima não soube informar o motivo da agressão. Segundo o hospital, foi um corte superficial e que o indivíduo foi liberado após a sutura. Realizado o patrulhamento no intuito de localizar a autora, mas sem êxito em localizá-la. Uma mulher de 48 anos, as 2 filhas de 22 e 26 anos e o filho de 20 foram presos nesta quarta-feira por suspeita de praticarem um golpe milionário em moradores de Maringá. O grupo vendia cartas de consórcio falsas. Segundo a Polícia Civil, pelo menos 20 vítimas já procuraram a delegacia de estelionato. A Polícia Civil começou a investigar a família após várias pessoas procurarem a delegacia para registrar as denúncias de golpe. As vítimas compraram cartas de consórcio e deram entrada, mas nunca foram incluídas em nenhum grupo e cota. O valor da carta de crédito era o mesmo praticado pelo mercado e isso não gerava desconfiança nas vítimas. A família tinha uma loja física na Avenida Tamandaré, de acordo com a polícia. Segundo o delegado que investiga o caso, Fernando Garbellini, a família fazia anúncios nas redes sociais oferecendo as cartas de crédito contempladas, mas eram todas falsas porque os clientes pagavam e não recebiam crédito. Pelo menos 10 pessoas procuraram a delegacia até o momento e o delegado acredita que tenham mais vítimas pela cidade. Na casa da família foram apreendidos 4 veículos. A reportagem
do GMC Online está tentando comunicação com a defesa dos suspeitos, que estão presos na delegacia de Maringá. Agora são 8 horas e 45 minutos. Os preços de carne ovina no mercado varejista paranaense não acompanharam a tendência de outras espécies. E alguns cortes tiveram até redução no primeiro semestre deste ano. Essa análise é de um dos assuntos do Boletim de Conjuntura Agropecuária da semana do dia 9 a 15 de julho. O documento é preparado pelos técnicos do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná. As carnes bovinas apresentaram acréscimo no preço praticado no mercado varejista paranaense durante o primeiro semestre. Levantamento feito pelo DERAL mostra que entre janeiro e junho o peito registrou o maior percentual, com alta de 21,6%, seguido da paleta com 16,2%. Entre os menores reajustes estão a alcatra, que aumentou 7,6%, e o acém, com 8,6%. Para os cortes ovinos, essa tendência foi inversa. No mesmo período avaliado, a costela teve redução de 2,2% no preço, o pernil apresentou queda de 0,9% e a paleta aumento de apenas 0,1%. As reduções foram registradas ainda que os custos de produção tenham apresentado acréscimo. Um exemplo é o preço da saca de milho de 60 quilos, que teve elevação em 8,7%. O médico veterinário Fábio Mesadre, analista de pecuária do DERAL, explicou que as cotações dos animais vivos para reprodução também não acompanharam a tendência de outras espécies. Há algumas razões que podem explicar a defasagem de cotações entre os preços dos ovinos e de outros animais. Uma delas é o comércio informal, com as compras realizadas diretamente nas propriedades. Também contribui para isso a importação de grandes volumes, especialmente do Uruguai, o que ocasiona a concorrência desleal com o produto interno e de qualidade superior. Mas de acordo com a análise do DERAL, também há pouca organização entre os elos da cadeia de produção ovina nacional, acompanhada da falta de valorização do animal para o produtor. Vamos então às cotações. O milho está a R$ 85,00 a saca. A cotação do trigo em grão nacional está em R$ 75,46. A soja em grão, R$ 146,02. E temos também o café em coco, 1 quilo renda, R$ 13,03. Indo para o câmbio, no dia de ajustes no exterior, o dólar subiu e voltou a fechar acima de 5,10. A Bolsa de Valores caiu depois de 3 dias seguidos de alta, no movimento de realização de lucros, quando investidores vendem ações para embolsarem ganhos recentes. O dólar comercial encerrou esta quinta-feira vendido a R$ 5,11, com uma alta de 0,03, né, 3 centavos. Isso dá 0,6% de aumento. A cotação iniciou o dia em queda, chegando a cair para 5,6 na primeira hora de negociação, mas reverteu o movimento após a abertura do mercado norte-americano. A moeda norte-americana acumula uma alta neste mês de 2,86% e no ano registra recuo de 1,43%. No mercado de ações, o dia também foi marcado por ajustes. O índice Bovespa da B3 fechou aos 127.468 pontos, com uma queda de 0,73%. A cotação do euro também subindo, 6,04, a libra 7,7 e o peso argentino chegou a 5 centavos de real. O Bitcoin, único a cair das moedas, R$ 161.353. Neste sábado, a Caixa irá fazer mais um sorteio da Mega Sena. O concurso está marcado para amanhã, dia 17. O prêmio acumulado é de R$ 75 milhões. As apostas podem ser feitas até amanhã, às 19 horas, horário de Brasília. O sorteio será às 20. A aposta mínima de 6 dezenas custa R$ 4,50. Vamos aos destaques do esporte. Tóquio registra 1.000 casos de Covid a 8 dias dos Jogos. A cidade de Tóquio registrou nesta quinta-feira, a 8 dias do início dos Jogos Olímpicos, mais de 1.000 casos de Covid-19 pelo segundo dia. O hotel onde está hospedada a seleção brasileira de judô é um dos focos, sendo registrados 11 casos positivos, sendo 2 deles de familiares e funcionários. O COB afirmou nesta quinta-feira que a delegação está segura neste hotel. Em reunião com representantes do Comitê Olímpico do Brasil e da Prefeitura, ficou decidido que o grupo seguirá para a Vila Olímpica somente no dia 22, véspera da abertura dos Jogos, mesmo com a oferta de mudança de local.
O tenista Thiago Wilde recusou nesta quarta-feira o convite inédito para disputar os Jogos. Wilde é o número 2 do tênis brasileiro e 127 no ranking mundial e conseguiu a vaga após desistências. A recusa em aceitar o convite se deve a um incômodo que o atleta sente no quadril há 3 meses. No futebol, o atacante Malcom do Zenit foi liberado para se apresentar à equipe em Tóquio para os Jogos. Malcom vai substituir Douglas Augusto, que foi dispensado após ter constatado a lesão na coxa. A seleção brasileira de futebol, que está se preparando na Sérvia, enfrenta hoje às 16 horas, horário de Brasília, a equipe da cidade de Novi Sad. Faltam 8 dias para o início dos Jogos. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick. Falando ainda sobre, de certa forma, as Olimpíadas, o Brasil ontem jogou contra a equipe do Emirados Árabes no amistoso, último amistoso antes das Olimpíadas, e venceu de virada por 5-2. As Olimpíadas começam na próxima terça-feira e o Brasil, com a seleção masculina de futebol, joga na quinta. A seleção feminina de futebol nas Olimpíadas vai estrear na quarta-feira, dia 21, contra a China. Falando de futebol ainda, a Copa Sul-Americana ontem teve mais 3 jogos da fase de ida das oitavas de final. No Clássico Nacional e Penharol, a equipe do Penharol derrotou o Nacional por 2-1 fora de casa e abriu uma boa vantagem. Deportivo Táchira e Rosário Central ficaram no 2-2 e o Santos em casa derrotou o Independiente da Argentina por 1-0. Os jogos de volta acontecem na semana que vem. Libertadores, apenas um jogo aconteceu ontem, encerrando a fase ida das oitavas de final. Olímpia e Internacional de Porto Alegre, o jogo terminou empatado em 0-0. O Inter agora soma 6 jogos sem vitória. Jogos de volta também na semana que vem. Final de semana será de rodada brasileira, Série B, Série A e outras séries. Destaques para a Série B e A. Hoje teremos a abertura da 12ª rodada da Série B. Às 19 horas, Confiança e Guarani. E às 9h30, Sampaio Corrêa e Coritiba. Amanhã, às 11 horas, tem Brasil de Pelotas e Vitória. Às 4, Goiás e Londrina. Às 4h30, Cruzeiro e Avaí. 6h30, Ponte Preta e Remo. 7 horas, Operário e CSA. E também Brusque e Botafogo. No domingo, a rodada fecha com, às 4 horas, Vasco e Náutico. E 8h30, CRB e Vila Nova. Série A, a rodada inicia amanhã e encerra na segunda-feira. Amanhã teremos a 12ª rodada aberta com São Paulo e Fortaleza jogando às 5 da tarde. Nesse mesmo horário tem Ceará e Atlético Paranaense. Às 7 da noite, Corinthians e Atlético Mineiro. E às 9, Fluminense e Grêmio. No domingo teremos Chapecoense e Cuiabá às 11 horas. Às 4, Atlético Goianiense e Palmeiras. 6h15, Bahia e Flamengo. 8h30, Internacional e Juventude e Bragantino e Santos. Na segunda-feira, fechando a rodada, às 8 horas, tem América Mineiro e Sport. Estes são os principais destaques do esporte e também do nosso Bom Dia Comunidade desta sexta-feira, encerrando a semana. Agradecendo a sua companhia, mais informações do esporte a partir das 15:06 da tarde no SH Esportes, aqui na Rádio Comunitária. Esse momento de informação foi um oferecimento de Escritório Dimensão, a sua assessoria contábil em Santa Helena, Rua JM Madaloso, 580, segundo piso, telefone 3268-1390. Fique na sintonia, na sequência, chegando a Dani com o Manhã Comunitária. Eu volto à tarde às 16 horas com Na Escuta. Um abraço, um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.